Projeto Poesia Brasileira, Adélia Prado. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie, ainda envergonhada, aceita os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sempre escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura, minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz, vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Esse poema, com licença poética, está inserido no seu primeiro livro, Bagagem, e ele faz uma referência e uma homenagem ao poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. O poeta foi muito importante na sua vida, porque foi ele que indicou o seu nome para a primeira editora, né? E ele acabou ajudando o despontar artístico de Adélia Prado. Tá? E os seus versos, normalmente, nós vamos ver durante toda essa exploração, eles apresentam uma oralidade, uma informalidade, eles estão muito próximos do autor. O eu lírico, normalmente, ele se abre, ele se oferece ao leitor. E isso é importante. Outra coisa importante que nós vimos nesse poema é a questão da mulher. A mulher na época, né? A mulher na sociedade brasileira, uma vida difícil, vai carregar bandeira. Nossa, isso é difícil demais, né? Uma das coisas que a Adélia diz é o seguinte: uma das mais remotas experiências poéticas que me ocorre é de uma composição escolar no terceiro ano primário, que eu terminava assim: olhai os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. A professora tinha lido o Evangelho na hora, o catecismo, e ocorreu dela terminar a sua redação desse jeito, né? E foi realmente muito aplaudida, todo mundo gostou muito da sua composição, e ela acabou começando a repetir suas composições em casa, poesias, né? Poesias em auditórios, saraus, né? Até se formar, né? Na escola primária, como professora primária. Ela tinha muito bons ouvintes em casa, né? E eles todos aplaudiam a filha, que tinha muito jeito para essas coisas. Na adolescência, ela diz, fiz muitos sonetos a Augusto dos Anjos, dando um tom misterioso, missionário, moralista, com plena aceitação do furor católico que me rodeava. A palavra era poderosa, podia fazer com ela o que eu quisesse. Muito legal isso, né? Adélia Prado nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 13 de dezembro de 1935, filha do ferroviário João Prado Filho e de Ana Clotilde Correia. Tinha uma vidinha pacata naquela cidade do interior, cidade pequena, estudou no grupo escolar Padre Matias Lobato. Em 1950, a Adélia perdeu a mãe. E aí começaram a surgir os seus primeiros versos. Nesse ano também ela concluiu o ginasial, né, no ginásio Nossa Senhora do Coração. Em 1951 ela começou a fazer magistério na Escola Normal Mário Casasanta e formou-se em 1953. Então começou a lecionar no ginásio estadual Luiz de Melo Viana Sobrinho. Em 1958 ela se casou em Divinópolis mesmo com José Assunção de Freitas, funcionário do Banco do Brasil, e dessa união ela teve 5 filhos: Eugênio, que nasceu em 1959, Rubem, que nasceu em 1961, Sara, em 1962, Jordano, em 63, e Ana Beatriz, em 66. Antes do nascimento da última filha, a escritora e o marido começaram a fazer o curso de filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis. Em 1972 morreu o pai, em
73 ela se formou em filosofia, e foi nessa ocasião que ela mandou uma carta com um dos originais para o crítico literário Afonso Romano de Santana, e o Afonso Romano de Santana apresentou esse material dela por Carlos Drummond de Andrade. E ela comenta a respeito disso, né? Moça feita, li Drummond a primeira vez em prosa. Muitos anos mais tarde, Guimarães Rosa, Clarice. Essa é a minha turma, pensei. Gostam do que eu gosto. Minha felicidade foi imensa. Continuava a escrever, mas enfadara-me do meu próprio tom, aurindo de fontes que não a minha. Até que um dia, propriamente após a morte do meu pai, começo a escrever torrencialmente e percebo uma fala minha, diversa dos autores que eu amava. É isso, é a minha fala. Em 1975, então, Drummond sugeriu a Pedro Paulo de Sena Madureira, da editora Imago, que publicasse um livro de Adélia Prado, cujos poemas para ele pareciam fenomenais. O poeta envia os originais, que viria a ser o livro Bagagem, que foi o primeiro livro que ela publicou. No dia 9 de outubro ainda, Drummond publica no Jornal do Brasil uma crônica chamando a atenção para o trabalho de Adélia Prado, ainda desconhecido, né? Desconhecida. Então, Bagagem, diz ela, meu primeiro livro, foi feito num entusiasmo de fundação e descoberta nesta felicidade. Emoções para mim inseparáveis da criação, ainda que nascidas muitas vezes do sofrimento. Descobri ainda que a experiência poética é sempre religiosa, quer nasça do impacto da leitura de um texto sagrado, de um olhar amoroso sobre você, ou de observar formigas trabalhando. Ou seja, ela mostra mais uma vez aqui a forma simples como ela escreve, né? Ver formigas trabalhando. O livro foi lançado no Rio de Janeiro, em 1976. Olha a presença do pessoal que estava lá. Estava o Antônio Weiss, né? Raquel Jardim, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Juscelino Kubitschek, Afonso Romano de Santana, Nélida Pinhot, Alfonso de Guimarães Filho e muitos outros importantes, né? Na época. Imagina que público para o lançamento de um livro, né? Em 1978, ela lançou O Coração Disparado e aí recebeu o Prêmio Jabuti. Em 79, ela estreou na prosa com Soltem os Cachorros, e depois ela viu que fez tanto sucesso com a carreira de escritor que ela teve que parar com a carreira de professora e abandonar, né, o colégio que ela dava aula há tantos anos, 24 anos de trabalho lá, né? Então, ela começou a trabalhar mais com a parte só literatura, fez uma peça de teatro, começou a dirigir peças de teatro, lançou o Clarão, né, depois o Transe Poético, dirigiu Alta Compadecida, A Invasão e várias outras coisas que ela foi publicando e ela foi escrevendo de importante da sua biografia. Em 87, Fernanda Montenegro estreou no Teatro Delfim o espetáculo Dona Doida, interlúdio todo baseado nos textos de Adélia Prado, né? Então isso deu um boom na carreira de Adélia Prado, inclusive na Dona Doida, que é uma pessoa muito importante. Depois disso ela foi, né, apresentada em Estados Unidos, Itália, Portugal, Nova York, na Semana Brasileira de Poesia, e desse jeito a carreira de Adélia Prado então despontou. Em 1991 é publicada a sua Poesia Reunida. Depois ela voltou a trabalhar, né, em Divinópolis. Passou um tempo que ela ficou sem escrever nada, né? Alguns anos de silêncio, mas em 94 ela publicou O Homem da Mão Seca. E aí ela conta, né, que passou por um momento de grande depressão, que bloqueou literalmente muito o trabalho dela. E aí ela viu, né, que a aridez é uma experiência necessária. E essa temporada, que ela chama de temporada no deserto, foi um período importante, fecundo para ela, né? Mas depois ela mesmo declarou que
o que se passou, uma desolação. Você quer, mas não pode. Contudo, a poesia é maior que o poeta. E quando ela vem, se você não a recebe, este segundo inferno é maior que o primeiro, o da aridez. Aí ela voltou a trabalhar, voltou a produzir, né? Então Deus é um personagem principal de sua obra, está quase tudo, não apenas Deus, mas a fé católica, a reza, a lida cristã. E aí ela declara: tenho confissão da fé católica, minha experiência de fé carrega e inclui essa marca. Qual a importância da religião? Dá sentido à minha vida, costura a minha experiência, me dá horizonte. Creio que personagens são alter egos, está neles a digital do autor. Mas enquanto literatura, devem ser todos melhor que o Criador, para que o livro se justifique, a ponto de ser lido pelo seu autor como um livro do outro. Autobiografias das boas são excelentes ficções. Então depois disso ela estreou mais algumas coisas, né? No Teatro em Belo Horizonte, no SESI Minas, 14h no Brasil. E hoje a gente tem uma grande escritora, uma grande poetisa, que é a Adélia Prado, né? Uma das coisas também que ela declarou foi: alguns personagens de poemas são vazados de pessoas da minha cidade, mas espero que estejam transvasados no poema, nimbados de realidade. É pretensioso, mas a poesia não é a revelação do real? Eu só tenho o cotidiano e meu sentimento dele. Não sei de alguém que tenha mais. O cotidiano de Divinópolis é igual ao de Hong Kong, só que vivido em português. Acho maravilhoso, né? Então, em 2000 estreou o monólogo Dona de Casa em São Paulo, tá? E foi um outro sucesso importante, né? Muitas obras de poesia, prosa, algumas antologias, né? Uma poesia, balé. Vem diante do sol a luz que em tua pupila me desenha. Aceito amar-me assim, refletida no olhar com que me vês. Ó aventura beijar-te, espelho que premido não estilhaça, e mais brilha porque chora, e choro de amor radia. Poesia de 98, né? Uma imagem que ela criou, inclusive, vendo um balé no Teatro Carlos Alves em Salvador, né? Muito legal isso. Depois ela fez várias parcerias, publicou várias coisas em parceria. Uma poesia linda, que eu adoro, Corridinho. O amor quer abraçar e não pode. A multidão em volta com seus olhos cediços. O encaco de vidro no muro para o amor desistir. O amor usa o correio. O correio trapaceia. A carta não chega. O amor fica sem saber se é ou não é. O amor pega o cavalo, desembarca do trem, chega na porta cansado de tanto caminhar a pé. Fala a palavra açucena, pede água, bebe café, dorme na sua presença, chupa bala de hortelã. Tudo manha, truque, engenho. É descuidar, o amor te pega, te come, te molha todo. Mas água, o amor não é. Aqui, né, no texto de Poesia Reunida, é uma poesia fantástica que ela mostra que o amor é inevitável. De repente, quando ele aparece, ele vai aparecer, ele vai te pegar pelo pé, ele vai te comer inteiro, você vai se apaixonar, né? Moça na sua cama, pai tosse, dando aviso de si. Vem examinar as tramelas, uma a uma. A comieira da casa é de peroba do campo. Posso dormir sossegada.
Mamãe vem me cobrir, tomo a bênção e fujo atrás dos homens, me contendo por usura, fazendo render o bom. Se me tocar, desencadeio as chusmas, os peixinhos cardumes, os topázios me ardem, onde mamãe sabe. Por isso ela me diz com ciúmes: dorme logo que é tarde. Sim, mamãe, já vou. Passear na praça, em ninguém me ralhar. Adeus que me cuido, vou campear nos becos, moa de moços no bar, violão e olhos difíceis de sair de mim. Quando essa nossa cidade ressonar em neblina, os moços marianos vão me esperar na matriz. O céu é aqui, mamãe. Que bom não ser livro inspirado, o catecismo da doutrina cristã. Posso adiar meus escrúpulos e cavalgar no torpor dos monsenhores podados. Posso sofrer amanhã a linda nódoa de vinho das flores murchas no chão. As fábricas têm seus pátios, os muros têm seu atrás. No quartel são gentis comigo. Não quero chá, minha mãe. Quero a mão do Frei Crisóstomo me ungindo com óleo santo. Da vida, quero a paixão. Quero escravos, sou laça, com amor de zanga e momo. Quero a minha cama de catre, o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Mas descansa, que ele é eunuco, mamãe. Então ela descreve a vida simples, né? E o desabrochar da menina, o desabrochar da mulher também. Esse poema está escrito no livro Coração Disparado, né? Muito legal. Uma crônica importante, que eu vou ler um pedacinho só, né? Sem enfeite nenhum. E ela descreve também uma vida bem simples da casa, da mãe, da família, sem enfeite nenhum. A mãe era desse jeito. Só ia em missa das 5, por causa de os gatos no escuro serem pardos. Cinema, só uma vez quando passou os milagres do Padre Antônio em Urucânia. Desde aí, falava sempre, excitada nos olhos, apressada no cacoete dela de enrolar um cacho de cabelo. Se eu fosse lá, quem sabe? Sofria palpitação e tonteira, lembro dela, caindo na beira do tanque, o vulto dobrado em arco, gente afobada em volta, cheiro de alcanfor. Quando comecei a empinar as blusas com o estufadinho dos peitos, o pai chegou para almoçar estudando o terreno e anunciou com voz que fazia nessas ocasiões meio saliente: companheiro meu tá vendendo um reloginho, que é uma gracinha, pulseirinha de cromo, danado de bom, pra do Carmo. Ela foi logo emendando: tristeza, relógio de pulso e vestido de bolero. Nem bolero ela falou direito, de tanta antipatia. Foi água na fervura minha e do meu pai. Vivia repetindo que era graça de Deus se a gente fosse tudo para um convento, e várias vezes por dia era isso: meu Jesus, misericórdia. A senhora está triste, mãe? Eu falava. Não, estou só pedindo a Deus para ter dó de nós. Então aqui ela vai falando no texto dela essa simplicidade da família, da mãe, do pai, né? Da sua vida crescendo como adolescente. É um negócio muito interessante, né? Poesia, Alfândega. O que eu pude oferecer sem mácula foi meu choro por beleza ou cansaço, um dente enraizado, o preconceito favorável a todas as formas do barroco na música, e o Rio de Janeiro, que visitei uma vez e me deixou suspensa. Não serve, disseram, e exigiram a língua estrangeira que não aprendi. O registro do meu diploma, extraviado no Ministério da Educação, mais taxa sobre vaidade nas formas aparentes
inusitada e capciosa do que estavam certos. Porém, dá-se que inusitados e capciosos foram seus modos de detectar vaidades. Todas as vezes que eu pedia desculpas, diziam: "Face de educado e humilde por presunção", e oneravam os impostos, sendo que o navio partiu enquanto nos confundíamos. Quando agarrei meu dente em minha viagem ao Rio, pronto a chorar de cansaço, consumaram. Fica o bem de raiz para pagar a fiança. Deixei meu dente. Agora só tenho 3 reféns sem mácula. Então aqui o Alfândega é um poema bastante interessante, né? Tá no livro Bagagem e é uma coisa de um eu lírico em trânsito, né? Que está viajando, leva apenas coisas simples, coisas que considera essenciais, e na Alfândega, né? O que ela oferece são sentimentos, impressões, lembranças, né? Subjetividade. Então, ela deixa para trás um dos bens, o dente, para poder seguir adiante. Momento. Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com um descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo um mundo para mim, anteparo para o que foi um acontecimento. Súbito é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. O poema acima da transitoriedade do tempo, né? Do correr da vida. Então, o eu lírico aí está mostrando coisas simbólicas como o bule de café descascado, né? A garrafa de pimenta, né? Então, coisas da vida que estão lá na vida vindo, né? O latido de um cão, o céu limpíssimo. Então, poesia simples, né? A formalística. O poeta cerebral tomou café sem açúcar e foi para o gabinete concentrar-se. Seu lápis é um bisturi que lhe afia na pedra, calcinada de palavras, imagem que elegeu porque ama a dificuldade, o efeito respeitoso que produz seu trato com o dicionário. Faz 3 horas que já estuma as musas, o dia arte, seu prepúcio coça, né? Então os versos aqui eles são bem mais longos, né? Mas ela tece uma crítica a um determinado poeta que faz, né? Alguns poetas que fazem da poesia uma regra, uma norma fechada. Então ela bota como, né, um movimento literário mais livre, mais modernista, né? Então ela fala daquele poeta que está preocupado com escolas, movimentos literários, normas, fórmulas, métrica, rima, palavras importantes, né? Então ela coloca realmente essa ironia com relação aí ela faz um repúdio realmente a esse gênero de poesia quadradinho, mais antigo, tá? Então, normalmente a poesia de Adélia Prado é essa poesia, como eu disse no início, mais em contato com o seu leitor, né? De moralidade muito maior, né? Fragmento. Bem-aventurado o que pressentiu quando a manhã começou. Não vai ser diferente da noite. Prolongados permanecerão o corpo sem pouso, o pensamento dividido entre deitar-se primeiro à esquerda ou à direita. E mesmo assim anunciou o paciente ao meio-dia. Algumas horas e já anoitece. O mormaço abranda. Um vento bom entra nessa janela. Esse poema começa com uma indiferenciação entre dia e noite, né? E
elogiando a sensibilidade daquele que percebeu o sol nascer. Há uma série de conflitos nesse poema, né? Entre o tempo que não passa, a noite que chega e não chega, né? O corpo que quer se movimentar, mas também quer o repouso, e o pensamento inquieto na posição de deitar, né? Casamento é uma poesia maravilhosa, linda. Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil. Prateou no ar, dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Casamento narra, então, gente, uma história de um casal aparentemente maduro, né, que continua se amando. E o eu lírico, né, enfatiza o desejo de cuidar desse parceiro, de estar presente, de dividir as coisas, né. Pode ser altas horas, ela vai ajudar a limpar o peixe, mas não é limpar o peixe o que interessa, o interessa é ficar junto, é aquele momento, né, de intimidade, uma coisa muito linda, né? Então o casal partilha esse silêncio, né, da noite, muito maravilhoso, muito lindo. Para terminar, Dona Doida. Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada: chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus. Estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe, a mulher que me abriu a porta de rio de dona tão velha, com sombrinho infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhoro quando chove. Aqui ela faz uma comparação, um paralelo, numa cena bem normal, bem trivial, vivenciada em dois tempos, né? Quando ela era criança, que ela foi buscar o chuchu, e 30 anos depois, quando ela volta e tem a família dela, é o mesmo cenário, é a mesma casa, né? E ela vê as palavras, ela vê as coisas exatamente iguais, né? Então, a menina sai para buscar o chuchu e volta 30 anos mais depois, né? Ela não encontra mais a mãe e o pai, ela encontra a família que ela criou depois. Então os versos se focam, né, na questão da memória em relação ao sujeito lírico, com o tempo, com os familiares vivos e mortos. Adélia Prado é uma das poetisas brasileiras vivas, né, modernas, de grande literatura, grande bibliografia, que vale a pena ser conhecida, vale a pena procurar conhecer a sua obra, porque é fantástica. Foi um prazer imenso fazer essa sessão, né, de poesia brasileira. Teremos próximas. Muito obrigado.